Oi, gente, tudo bem? Aqui nós vamos encerrar o conteúdo de história. Nós estamos falando das primeiras civilizações, né? E o assunto que nós vamos tratar agora é religião e cultura. Então, nós vamos precisar ler o texto e observar as imagens, tá bom? Então vamos lá, nós estamos falando da antiguidade e de rituais religiosos, tá? Na antiguidade e nos rituais religiosos, existia uma importância muito grande relacionada ao artesanato e à agricultura, né? Outro aspecto muito importante desses tempos antigos é o fator da morte. Como a morte era tratada nesse período. Quanto mais importante a pessoa fosse, mais importante tinha que ser o local onde ela ficaria depois de morta, né? E aí, um dos principais rituais dos sacerdotes, que eram pessoas muito importantes, é a mumificação, que era um dos rituais mais importantes para os egípcios do Egito Antigo. Os sacerdotes eram pessoas muito importantes daquela sociedade, né? Então vamos dar uma lida aqui, ó. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso usavam o processo de mumificação para preservar o corpo dos mortos. As tumbas, além de servirem para sepultar os corpos, eram abastecidas com bebidas, comidas e pertences da pessoa mumificada. Por exemplo, joias, roupas e representações de animais de estimação e até de criados. Então aqui nós temos a imagem de uma múmia lá no Egito Antigo, tá? Quando as pessoas morriam, os corpos eram tratados com cuidado para que se mantivessem preservados. Então, esse processo de mumificação era uma preservação do corpo, tá bom? Daquelas pessoas que morriam. Depois de concluída a mumificação, as múmias eram colocadas em caixas conhecidas como sarcófago. Na aula anterior nós falamos de sarcófago, lembra? É aquela caixa lá, né, que ficam os restos mortais de uma pessoa. E quando os faraós morriam, eram sepultados em grandes túmulos. Um exemplo são as 3 pirâmides de Gizé, localizadas na atual cidade do Cairo. Olha as pirâmides de Gizé. Elas recebiam 3 nomes, olha, cada uma tinha um nome. Kelpis, Kefren e Miquerinos. E foram construídas em aproximadamente 2.700 anos AC, que significa antes de Cristo, né? A gente já conversou sobre isso. E receberam o nome dos faraós que foram sepultados nelas. Então as pessoas, cada vez que tinham mais importâncias, como os faraós, eram sepultados em pirâmides. Não era qualquer pessoa, tinha que ser um faraó, né? Que era o rei, né? Como se fosse um rei, a representação. E aí, na estrutura dessas construções, foram utilizados blocos de pedras que pesavam muitas toneladas. Coisa importante, né? Coisa chique, né? Aqui, ó, nós temos a imagem de um vaso que que se guardavam alguns órgãos da pessoa que fosse mumificada, como o pulmão, o intestino e o fígado. Nós até já vimos isso numa realidade aumentada. A tia mostrou para vocês isso, que tinha que achar um vaso desses, lembram? Num baú. E aí você vai ler o que você sabia aqui, ó, sobre o processo de mumificação, tá bom? E aí, vamos partir para o vamos brincar. A vida nas sociedades antigas. Para esse jogo, reúna-se com um colega e providencie um dado. E sigam as instruções. É um jogo de tabuleiro, tá? Vou mostrar para vocês o tabuleiro. Ó, esse é o tabuleiro, tá? Esse é uma parte do tabuleiro, um lado do tabuleiro, ó. Tem os pinos que você vai recortar e colar. E esse aqui é a outra parte do tabuleiro. Aí tem que colar uma parte na outra, ok?
E aí, como todo bom e velho jogo de tabuleiro, vence a partida quem concluir a trilha primeiro, ok? Aqui nós temos um QR Code. Tem uma anotação minha aqui, ó, que precisa de um dado, né? A gente já falou sobre isso. E aí nós vamos dar continuidade nesse assunto sobre os rituais. Os principais rituais eram repetidos todos os anos. Dessa maneira, garantia-se que ninguém esqueceria como ou quando realizá-los. Os mais idosos representavam estes conhecimentos para os mais velhos. Repassavam esses conhecimentos para os mais velhos. Esse conhecimento praticado com frequência é chamado de costume, né? Passado de um para o outro, são os costumes. O costume era muito importante para manter as tradições da sociedade. Portanto não. Tanto as religiosas quanto as dos cotidianos. Isso é em qualquer cultura, né? Aqui, os católicos, têm o costume de fazer a missa de sétimo dia quando a pessoa falece, né? Isso é passado de um para o outro, dos mais idosos para os mais jovens. É um conhecimento, né? Que gera um costume para que essas tradições não se percam, né? Está relacionado às religiões. E o historiador, você vai analisar esse papiro aqui, olha, vai ler esse QR Code, né? A gente já ensinou como faz e vai numerar aqui as informações a respeito desses papiros, tá bom? Letra B, você vai identificar nas imagens de acordo com as instruções. Você vai circular de lápis azul o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado que pluma. E circule com lápis de cor vermelho o deus Osíris. Então, vamos lá? Seguindo as orientações, tá bom? E aí, olha, escreva 3 informações sobre crenças e rituais egípcios em relação à morte. Falamos deles, né? Falamos da mumificação, falamos de preservar, de colocar os pertences que a pessoa mais gostava junto, de, se for uma pessoa importante, ser sepultado em pirâmide, né? Falamos muitas coisas, de guardar os órgãos das pessoas no recipiente, ok? Aqui nós temos mais um exercício que você vai encontrar uma resposta desembaralhando as letras aí, seguindo as instruções, tá? E aqui embaixo nós vamos dar continuidade nesse assunto sobre a religião para os egípcios, ok? Eles também valorizavam a pintura, a escultura e a escrita. Isso era muito importante, principalmente quando estavam relacionados à religião. Os artistas se dedicavam a representar cenas e esculturas nos templos e nos túmulos com muitas cores e detalhes. E mais à frente nós vamos conhecer outras culturas que também se preocupam com a vida após a morte. Aqui nós temos uma cultura, um ritual a respeito desse assunto de morte da China antiga. E nessa imagem aqui, nós estamos falando do sepultamento da tumba do imperador Qin, que foi um governante muito importante na China antiga. E aí, olha como era a tumba dele. Tinham essas 30.000 esculturas de barro representando soldados. Quanto mais importante a pessoa, maior era a sepultura, tá bom? E aí você vai analisar essa imagem, vai responder essas questões abaixo, A e B. Aqui nós vamos dar continuidade a esse assunto, o rei e a lei. A gente viu até aqui que os governantes são as pessoas mais importantes de uma sociedade, né? E aqui nós vamos continuar esse assunto.
Você estudou o surgimento das primeiras cidades e as pessoas que nelas viviam. Também descobriu que essas cidades eram protegidas por muralhas e guerreiros. Com o aumento da quantidade de habitantes e a multiplicação de atividades, como de artesanato e comércio, que a gente já estudou como surgiu os artesanatos e o comércio, em cada local, um grupo de pessoas que tinha mais poder passou a governar a vida dos demais habitantes. Então é sempre assim, sempre tem uma liderança, né? Tais grupos se destacaram no decorrer do tempo e se tornaram o que chamamos de família real. E olha só, essas pessoas, os soberanos que exerciam um grande poder sobre o reino, viviam em palácios. Então, olha quanta importância. Quando eles morriam, eles tinham um tratamento diferente no seu momento de morte, recebiam um túmulo diferente, né? E em vida, eles viviam em palácios, para identificar que eles eram realmente mais importantes que os outros, tá bom? Normalmente, a família real era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte do pai, um dos filhos se tornava responsável por assumir o governo. A gente vê muito isso nos filmes, nas novelas, né? Quando acontece de um filho assumir o trono, no caso do falecimento do pai, né? Do rei, ou a rainha, no caso, as princesas, né? E aqui nós temos uma representação de um casal, que é o faraó e a sua rainha, a rainha Nefertiti. E ainda tem um desenho aqui, ó, de crianças, ó, as filhas deles, olha. Muito legal, né? Temos um QR Code aqui e precisamos ler essa informação aqui embaixo. E aí, dando continuidade, olha, o povo acreditava que na divindade dos reis e da sua família, ou seja, que eles eram deuses. Meu Deus, os reis eram deuses. Olha isso. Ou enviado dos deuses para governar. Tem sempre algo místico por trás, né? Sendo assim, sentiam-se seguros e protegidos, mas também temiam a família real. Olha só, e nesse momento, quando aconteciam injustiças, sabe o que isso significava? Que era algo divino e que, portanto, podia-se acontecer aquela injustiça porque talvez a pessoa tivesse merecido, né? Era o tipo de organização que eles exerciam. E aí, além de aplicar a justiça, o rei ajudava a organizar a vida em sociedade. Imagina, quantas punições. Minha gente, muita coisa, né? Às vezes a pessoa nem tinha feito nada de tão grave, mas o rei é o rei, então ele ia punir do jeito que ele achasse que deveria. E aqui embaixo nós vamos seguir para o exercício. Nós vamos usar essas palavras coloridas lindas aqui para completar o texto aqui embaixo, tá bom? E aqui nós vamos finalizar o nosso conteúdo de história, ok? Também respondendo a esses exercícios aqui, tá bom? Lembre-se que se você tiver dúvida, você pode consultar a matéria no livro, pode consultar o vídeo, pode assistir o vídeo da Positivo e pode mandar mensagem para a professora, tá bom? Encerramos aqui então, analisando essas imagens, separando aqui, ó, nesses quadros as características dos povos nômades, dos povos sedentários. Moleza, né, gente? E fim de história, né?